Olá pessoal, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Caleri alfineta juiz antes do jogo do São Paulo e câmera flagra tudo. O São Paulo está enfrentando a Inter de Limeira na noite desta quarta-feira 28 no Mané Garrincha em Brasília pelo Campeonato Paulista. O tricolor encontrou dificuldades na armação no primeiro tempo, mas fez 1-0 com Ferreirinha nos acréscimos. Carpini escalou o time com Lucas Moura de volta ao time titular. O camisa 7 foi o que mais tentou pelo menos nos primeiros 45 minutos, e deu uma linda assistência para Ferreirinha. Enquanto isso, o São Paulo sofreu com alguns ataques da Inter de Limeira, principalmente com Querino. O atacante da equipe do interior chutou duas bolas perigosas na meta de Rafael. O tricolor pareceu nervoso em campo e até mesmo antes do jogo começar. Tanto que o atacante Caleri deixou um recado ao árbitro Fabiano Monteiro dos Santos ao vivo para todos verem. Nesse campeonato paulista, as transmissões estão mostrando o sorteio de bola e campo antes da partida começar. Em Brasília, o representante do São Paulo foi Caleri, capitão do time. O atacante realizou o sorteio, mas deixou um recado bem direto para Fabiano Monteiro, que as câmeras captaram. Quando cumprimentou o árbitro, Caleri deixou logo um aviso. Faz um bom jogo, porque contra a Ponte você não fez, mandou Caleri ao árbitro. Fabiano Monteiro apitou a derrota do São Paulo para a Ponte Preta por 2-0 no Moisés Lucarelli. Na ocasião, o São Paulo acabou sendo derrotado, mas não houve nenhum lance polêmico que teve a participação de Fabiano Monteiro. Mesmo assim, Caleri não deixou passar a oportunidade de avisar o árbitro. Dentro de campo, Caleri não teve chance de finalizar nenhuma vez na meta do goleiro Max Valéu. O argentino brigou com os zagueiros, saiu da área, mas não conseguiu levar perigo. O São Paulo precisa da vitória para tentar alcançar liderança do Grupo C do Campeonato Paulista, que está com o Novo Horizontino. Já são 4 jogos sem vencer no estadual. A principal chance do São Paulo no primeiro tempo além do gol foi de Wellington Rato, que recebeu um presente de Jussani, e cara a cara com o goleiro, conseguiu chutar para fora, perdendo chance clara. O tricolor volta a campo no domingo 3 contra o Palmeiras, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, às 19 horas, no Morumbis. Gabriel Sá manda real sobre negociação que pode tirar Jandrei do São Paulo. O São Paulo entra em campo nesta quarta-feira 28, para encarar a Inter de Limeira, em partida que acontece no estádio Mané Garrincha em Brasília, com o mando de campo da equipe do interior paulista. A partida chama atenção por conta da situação do técnico Thiago Carpini, que tem sido bastante questionado por sua postura e escolhas no clube. Recentemente, uma comparação com o antigo treinador, Dorival Júnior, ganhou destaque e ligou alerta no Morumbis. O retorno de James Rodrigues, colombiano que causou embaraço ao pedir para sair, mas se desculpou e foi reintegrado ao elenco e a outra expectativa que paira na torcida tricolor. Duelo importante, pois o tricolor precisa retomar o caminho das vitórias, encerrando uma série de 4 partidas sem vencer. Entretanto, além das questões que envolvem a equipe na competição estadual, o clube também foi alvo de especulações sobre uma possível saída do goleiro Jandrei. Isso porque notícias apontaram que o goleiro negociava sua transferência para o Internacional. O arqueiro é reserva no tricolor e a falta de espaço poderia determinar novos ares para o defensor. No entanto, de acordo com a apuração do jornalista Gabriel Sá, que cobre o cotidiano do único clube tricampeão mundial de clubes do Brasil, não há nenhuma negociação em andamento. Estive em contato com os representantes do goleiro Jandrei, que negam qualquer contato do Internacional, cravou o jornalista para, na sequência, fazer um lembrete importante sobre o passado do goleiro com a equipe gaúcha. Também me relembraram a saída conturbada dele do clube gaúcho em 2013. Na ocasião, Jandrei foi dispensado pelo Colorado e ficou 3 meses sem nenhum contrato profissional, completou Gabriel Sá. Jandrei teve protagonismo no São Paulo quando Rogério Ceni era treinador. Além disso, esteve presente nas 2 conquistas do clube, que faturou a Copa do Brasil e a Supercopa. É um atleta muito respeitado no grupo e jamais reclamou de ter ido para a reserva. Porém, se não há negociação para que Jandrei deixe a equipe, uma outra movimentação, esta para a chegada de um atleta, bombou nos bastidores do São Paulo. Trata-se da contratação de André Silva, que está prestes a assinar com o clube. Outra questão que agitou as movimentações de bastidores foi a atitude de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que definiu sua participação na Libra e abriu caminho para que o tricolor fechar um acordo bilionário para os clubes. No entanto, é preciso aguardar o posicionamento de Corinthians e Santos. Este último tende a ficar do lado do soberano,
pois o presidente do Alvinegro Praiano, Marcelo Teixeira, sinalizou ao seu staff um estudo sobre o tema. Tempero especial: São Paulo volta a uma Mané Garrincha com chance de redenção para Caleri. Precisando de uma vitória simples para encaminhar a classificação às quartas de final, o São Paulo vai encarar a Inter de Limeira na noite desta quarta-feira 28, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Com 3 pontos a menos do que o Novo Horizontino e a mesma pontuação do São Bernardo, o SPFC está com a classificação ameaçada e terá que pontuar nas próximas 3 rodadas. Contudo, em caso de vitória diante do adversário de hoje, 28, os comandados de Thiago Carpini não só irão encaminhar a vaga, como também quebrar um incômodo jejum de 4 partidas sem vencer. Após conquistar a Supercopa do Brasil e vencer o Água Santa com o time reserva, o tricolor perdeu 2 jogos e empatou os últimos 2. Inclusive, o último tropeço foi diante do Guarani, um dos piores times da competição. Dito isso, embora viva um momento de pressão e tenha alguns desfalques importantes para o duelo, o jogo deve contar com casa cheia, visto que alguns setores não possuem mais entradas disponíveis. Apesar de receber uma quantidade relativamente alta de partidas durante o ano, o estádio Mané Garrincha não é palco do SPFC há quase 8 anos. A última partida do time por lá foi em 2016. Na ocasião, o jogo foi diante do Flamengo, compromisso válido pelo Grau Turno do Brasileirão de 2016. A partida terminou 2-2, mas foi especial para um jogador que está no elenco do tricolor. Trata-se de Jonathan Caleri, argentino que vivia sua primeira passagem pelo Clube da Fé. Ele foi o autor dos 2 tentos do São Paulo naquela data. Vale destacar que o treinador do time era Edgardo Balsa. Também é interessante destacar que, apesar dos 2 gols marcados, Jonathan Caleri também acabou sendo expulso naquela data. Isto é, a lembrança traz um mix de emoções para o argentino. Vale frisar que, por mais que a partida de hoje, 28, seja importantíssima em termos de classificação, o próximo compromisso do time de Carpini será diante do Palmeiras no Morumbis. Até por isso, como Caleri é um dos pendurados, ele corre o risco de perder o choque-rei do próximo domingo 3. A peleja será válida pela penúltima rodada da fase de classificação. Além do centroavante, outras 4 peças também estão penduradas: Galopo, Pablo Maia e Wellington. Quem também está pendurado é Thiago Carpini, que levou 2 amarelos ao longo do estadual. É do São Paulo? André Silva toma atitude, decide onde quer jogar e time português é avisado. O São Paulo não vence no Campeonato Paulista há 4 jogos. São 2 derrotas, Ponte Preta e Santos, e 2 empates, Red Bull Bragantino e Guarani. O tricolor é o vice-líder do Grupo D com 15 pontos. No entanto, o São Bernardo soma os mesmos 15 pontos do time comandado por Thiago Carpini, que vive sua primeira turbulência desde que chegou ao clube. Além da falta de vitórias, o desempenho da equipe é criticado. O próximo compromisso do soberano está marcado para a próxima quarta-feira, 28, às 21h35, contra a Inter de Limeira, fora de casa. Conquistar os 3 pontos é mais do que importante, é crucial. A partida será disputada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Para o duelo, o São Paulo terá uma grande novidade: James Rodrigues foi relacionado por Carpini. O colombiano decidiu permanecer no Morumbis. Enquanto comissão técnica e jogadores correm para garantir o São Paulo na próxima fase do estadual, a direção se mexe nos bastidores para conseguir mais reforços para o restante da temporada. O nome de André Silva, que pertence ao Vitória de Guimarães de Portugal, vem sendo muito falado nas últimas semanas. O interesse do tricolor existe e o negócio está próximo de ter um final feliz. Segundo o GE, o próprio André já demonstrou seu interesse em se transferir para o Brasil e vestir a camisa do campeão de tudo. O atleta aceitou os termos oferecidos e aguarda a liberação dos portugueses. O impasse nas tratativas está na forma de pagamento. O Vitória quer 3,5 milhões de euros, algo próximo a 19 milhões de reais na cotação atual, pelo atacante à vista. O São Paulo concorda com o valor, mas quer parcelar. O desejo do atleta pesa na negociação, mas os clubes ainda não entraram em um acordo. Com o caixa prejudicado pelas dívidas, o São Paulo vem parcelando valores maiores para não ter ainda mais problemas. O brasileiro de 26 anos, oriundo do Taboão da Serra, em São Paulo, jamais atuou em sua terra natal. Foi revelado pelo Rio Ave, onde fez apenas 2 jogos, depois se transferiu para o Arouca e está no Vitória desde 2022. Todos os clubes de Portugal. Ainda que seja considerado um titular absoluto, Caleri precisa de uma sombra, e é nisso que a diretoria está focada no momento.
Com André Silva em pauta, outras sondagens no mercado foram paralisadas por hora. O clube quer, pelo menos, um centroavante, um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto. A direção trabalha em conjunto com a comissão técnica de Thiago Carpini para mapear atletas das posições citadas. São Paulo já sabe quanto irá gastar para contratar André Silva. Parece que Juan não atingiu as expectativas de Thiago Carpini. Assim, o São Paulo voltou ao mercado de transferências na busca de um novo centroavante. A princípio, chega para ser o reserva imediato de Caleri. O principal nome vinculado ao tricolor paulista é o de André Silva, atacante de 26 anos. Atualmente, o atleta defende as cores do Vitória de Guimarães, de Portugal. Recentemente, a equipe brasileira avançou nas negociações. Dessa forma, o torcedor está curioso para saber quanto o clube deve investir na contratação do novo centroavante. Segundo André Hernan e Bruno Andrade, o São Paulo irá pagar cerca de 3,5 milhões de euros, quase 19 milhões de reais na atual cotação. André Silva chega com expectativas, afinal, mostrou bons números no futebol português. Apenas na temporada 2023-2024, a atual na Europa, o centroavante disputou 28 jogos, marcou 13 gols e anotou 2 assistências. Com os avanços nas negociações, André Silva deve chegar ao Brasil já nesta quinta-feira 29. Dessa maneira, ir até o CT da Barra Funda e assinar o contrato com o tricolor paulista. A história do centroavante é curiosa. Ainda em 2015, quando estava em um clube de Diadema, o atacante foi ao Shakhtar Donetsk segunda por empréstimo, além de uma passagem rápida pelo sub-20 do Internacional. Já em 2017, o Rio Ave B decidiu apostar no brasileiro. Após uma temporada, ganhou uma chance no time sub-23. Não demorou muito para chegar ao profissional do clube português. Aos 26 anos, André chega para ter a primeira oportunidade no profissional do futebol brasileiro. O jogador disputa posição com Caleri, ídolo da torcida, ou seja, não será uma tarefa fácil. O São Paulo possui o jogo diante da Inter de Limeira, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista de 2024. Com o registro e convocação de James Rodrigues, o tricolor paulista precisou cortar 2 estrangeiros. Galopo e Ibaly não foram relacionados para a partida diante da Inter de Limeira. Em 2024, o meio-campista argentino está jogando com frequência, soma 7 partidas, 5 como titular, e 1 gol anotado contra o Mirassol. Ibaly é senegalês, atua pelo sub-20 do tricolor paulista, onde está se destacando. Esse problema é recorrente na equipe, afinal, em 2023, Rogério Ceni passou pela mesma situação. No atual regulamento, um time pode relacionar 7 estrangeiros para o jogo. Atualmente, o São Paulo possui 9 no elenco. Do profissional, todos já receberam oportunidade com Carpini. E você, torcedor, o que você acha da situação de André Silva? Deixe a sua opinião nos comentários.